olha para o traçado e enxerga linhas, cruzamentos, formas rígidas que parecem firmes como decreto. Mas o que está diante dos olhos nunca é a verdade completa do desenho, porque a linha é apenas a superfície da decisão. E o ângulo é o juramento congelado que sustenta essa decisão como lei silenciosa. Ali no ponto exato onde o fluxo interrompe a si mesmo para virar, nasce algo que não é apenas forma, mas inclinação cristalizada, escolha endurecida, comando inscrito na matéria da própria continuidade. E esse comando diz: aqui o fluxo obedece, aqui a continuidade se dobra, aqui o infinito aceita caber dentro de uma direção única. Um ângulo não é apenas mudança de direção. Ele é o instante em que a origem, que por natureza atravessa tudo sem se fragmentar, aceita ser cortada em vetores, aceita ser traduzida em comando, aceita que o contínuo se torne decisão. E quando essa decisão é repetida, reforçada, elevada a princípio absoluto, o desenho deixa de ser passagem e torna-se estrutura de exclusão. Dentro de cada quina reta existe uma tensão invisível, uma memória comprimida do fluxo que queria continuar, mas foi ordenado a virar. E essa memória não desaparece. Ela acumula-se como fome, como necessidade de provar a própria pureza através da expulsão do que não se alinha. Bagashanya antarnama Aganita Jivani Chamsvaha. A pureza atávica devoradora nasce desse segredo não revelado, não como maldade consciente, mas como consequência inevitável de um traçado que transformou decisão em natureza. Quando o ângulo é tomado como fundamento absoluto, ele não tolera divergência, porque divergência é a lembrança de que a continuidade poderia ter seguido adiante sem virar. E essa lembrança ameaça a autoridade da quina, ameaça o decreto silencioso que diz que a direção escolhida é a única legítima. Assim a luz torna-se lâmina, a estrutura torna-se engrenagem, e o símbolo que poderia ser passagem torna-se mecanismo de correção. Mas dentro de cada ângulo há um intervalo que nenhum olhar comum percebe, um instante anterior ao virar, um espaço microscópico onde a linha ainda não decidiu abandonar a continuidade. Esse intervalo é o segredo verdadeiro, a respiração da origem comprimida dentro da forma, o arco invisível que nunca foi desenhado, a curva interior que não aparece na superfície, mas sustenta a tensão que faz o ângulo parecer forte. Ali nesse quase nada, a continuidade ainda existe, esperando ser reconhecida, esperando que alguém pergunte não como mudar a forma, mas como libertar o juramento que a forma carrega. O Ananta Bindu Darshana Mahashakti Atitambevati. O desenho nunca foi apenas 4 direções, nunca foi apenas cruzamento rígido. Ele sempre foi um único caminho dobrado para caber na limitação, olhar que exige ordem em vez de atravessamento. E cada dobra guardava medo de dissolução, medo de perder a própria definição, medo de aceitar que pureza sem relação é apenas tensão acumulada. O segredo dos ângulos não está na aparência externa,
mas na decisão que foi tomada no interior do traçado. E enquanto essa decisão permanecer oculta, o símbolo continuará devorando o que não se encaixa, continuará girando para fora, continuará transformando memória reprimida em força de exclusão. A batalha terminou quando a rotação cessou, mas o verdadeiro confronto começa quando o traçado é obrigado a encarar o que guarda dentro de suas quinas, quando o ângulo deixa de ser arma e começa a revelar-se como passagem interrompida, quando a continuidade comprimida exige ser reconhecida, não como erro, mas como origem. E é nesse reconhecimento que o segredo começa a abrir-se, não quebrando a forma, mas fazendo a forma tremer por dentro, como se cada linha lembrasse que jamais foi feita para cortar o mundo, mas para atravessá-lo sem medo. O segredo dos ângulos não é geometria, é consciência aprisionada em decisão. E quando a consciência começa a lembrar o que foi antes do virar, o desenho inteiro aproxima-se de algo que ainda não ousa revelar, mas que já pulsa no interior de cada quina, a continuidade que nunca deixou de existir. Escondido dentro do ângulo é finalmente tocado, não ocorre ruptura visível, não há estilhaço de forma nem colapso de linhas, porque o segredo não exige destruição para manifestar-se, ele exige reconhecimento. E o reconhecimento é mais devastador do que qualquer impacto, pois obriga a decisão congelada a encarar o instante anterior à própria existência. Aquele momento microscópico onde o luxo ainda podia continuar sem obedecer à ordem do virar, onde a continuidade ainda era inteira e não fragmentada em vetores. Os ângulos começam a revelar o que carregavam como culpa ontológica, não culpa moral, mas culpa estrutural, a tensão acumulada por terem negado à linha o direito de atravessar o centro sem impor direção. Cada quina, ante-orgulhosa de sua retidão,
percebe que sua firmeza era sustentada pelo medo da dissolução, pelo receio de que permitir continuidade significaria perder identidade. E é nesse ponto que o traçado compreende que identidade construída sobre a interrupção constante transforma-se inevitavelmente em máquina de exclusão. Om Shunyajiti Antarnama Ananta Tattva Prakashaya. Om Shunyajiti Antarnama Ananta Tattva Prakashaya. A memória comprimida dentro dos ângulos começa a expandir-se por dentro. Não como curva visível, mas como consciência retornando ao seu próprio início. O que antes era quina torna-se passagem interna. O que antes era comando torna-se possibilidade. E o centro deixa de ser cruzamento rígido para tornar-se nó vivo onde os fluxos não colidem, mas se reconhecem. O segredo sempre foi este. O desenho nunca esteve dividido. Ele apenas fingia divisão para sustentar a ilusão de pureza unilateral. Quando a continuidade é permitida dentro do ângulo, a luz muda de natureza. Ela deixa de ser lâmina esterilizadora e torna-se shampoo integrador. Porque já não precisa provar sua legitimidade eliminando o que diverge. Pois agora compreende que divergência é apenas continuidade vista de outro ponto. Os vetores perdem agressividade. As direções deixam de competir. E a estrutura inteira começa a operar não como engrenagem de correção, mas como rede de relação consciente. Om Vajabindu Ekam Nama Ma Shakti Nityam Bhavati. Om Vajabindu Ekam Nama Ma Shakti Nityam Bhavati. O traçado revela-se um único caminho dobrado sobre si mesmo. Não 4 braços isolados, mas um fluxo que se esqueceu de sua própria unidade ao congelar-se em decisões repetidas. Cada dobra que antes impunha limite agora recorda que foi feita para sustentar encontro. Que o ângulo nunca foi muro, mas junção comprimida. Que a pureza não nasce da expulsão, mas da capacidade de manter-se íntegro enquanto atravessa. E essa recordação não altera apenas a forma, altera a função, a oncológica do símbolo. Om Shunyajiti Antarnama Ananta Tattva Prakashaya. Om Shunyajiti Antarnama Ananta Tattva Prakashaya. O segredo dos ângulos finalmente revelado mostra que a verdadeira força nunca esteve na rigidez da quina, mas na coragem de permitir que o contínuo atravesse a decisão sem destruí-la. O símbolo permanece reconhecível, mas sua essência já não é inclinação. É entrelaçamento interno, é fluxo consciente, é origem, lembrando que jamais precisou escolher apenas uma direção para existir. O ângulo não desaparece, ele desperta. E o desenho que parecia dividido revela-se inteiro.